porque tem esperto e malandro em todo lugar. Os influenciadores digitais que ensinavam seguidores a importarem produtos eletrônicos de forma clandestina se deram mal. Quem chega agora para falar conosco sobre isso é o nosso repórter Vinícius de Carvalho, diretamente de Cuiabá. Conta essa história pra gente, Vinícius. Bem-vindo. Isso, bom dia, Nelson, bom dia para os colegas aí do estúdio, é um prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade. Então, houve essa operação em 4 estados, né, aqui em Mato Grosso, em Goiás, também em Tocantins e no Amazonas, né, que acabou identificando alguns influencers e coaches, né, que estavam participando de lavagem de dinheiro, né, também envolvendo produtos importados, né. Então, assim, é algo importante porque a questão toda são os elos que o crime organizado está tendo, né, com outros setores econômicos, essa conexão entre vários crimes, né, que aí tem um contrabando, né, de produtos vindos aqui do Paraguai, né, que é próximo aqui na fronteira, né, mais com o Mato Grosso do Sul. Então tem esse crime e articulação com os outros crimes, né. E esse envolvimento também, muitas vezes, de profissionais da área artística, né, ou de outras atividades com o crime organizado, né. Então, foi uma operação interessante no sentido de ir cortando esses elos que as facções criminosas têm com atividades econômicas. Vinícius, não sei se você está acompanhando as imagens aí, a gente viu ali um Porsche, um carrão de luxo, isso aí era carro dos criminosos, é isso? Isso, esses influenciadores estavam ostentando, né, estavam realmente gastando esse dinheiro vindo do crime, né, vindo da criminalidade, eles estavam consumindo aí e ostentando, quer dizer, nem escondiam, né, realmente o fruto do roubo. Então, são essas imagens que vocês estão podendo ver que foram veículos, inclusive, apreendidos aí pela Polícia Federal e pela Receita Federal. Então, foi uma operação conjunta entre Polícia e Receita Federal. Muito bem, Vinícius de Carvalho, diretamente de Cuiabá, trazendo detalhes sobre estes influenciadores que foram alvos de operação da Polícia Federal. Obrigado, viu? Vinícius de Carvalho, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. Por aqui eu quero a sua opinião, delegado Palumbo. Malandro em todo lugar. Malandro, mané, né? Exato. Acha que não vai rodar. Eu acho que eu tô na classe dos manés, assim, né? Porque... Não, mas infelizmente nesse país aqui, mané é quem trabalha direitinho, pelo que a gente percebe, né? Daqui a pouco estão tudo solto, não vai acontecer absolutamente nada. Carros de mais de 1 milhão, Porsche Panamera, Porsche 911, é isso aí. É a vida do glamour, é a vida da ostentação, é a vida do crime, porque isso que eles estão fazendo é crime e tem que ser combatido, sim. Ensinando as pessoas a trazer esses objetos, descaminho. O que é o crime de descaminho? É quando você não paga o tributo. E contrabando? O que é o contrabando? É quando você traz um produto que não é permitido ter no Brasil. Vão pagar por isso na justiça agora. Mais uma vez, a alta lucratividade falando mais alto do que a força da lei. A gente precisa pensar sobre isso na forma como estruturamos o nosso sistema de justiça. Para que tenhamos o império da lei, a lei precisa fazer sentido com a realidade do país. Entre outras coisas, a gente precisa falar sobre os nossos impostos de importação, que são proibitivos no Brasil. Então, muita gente, a gente está falando aí de casos no extremo, mas quem não conhece alguém que já teve um amigo que foi para Miami e trouxe na bagagem algum produto tentando não pagar o imposto de importação? Eu não conheço ninguém, mano. Eu jamais faria isso. Jamais, né, Jess? Olha o sorrisinho. Então temos um delegado nesse programa, viu, Jess Peixoto? Eu não fiz porque eu nunca fui para os Estados Unidos. Gente que faz enxoval da família, enxoval de casa nova, nos Estados Unidos. Sabe o que o pessoal faz na divisa com o Paraguai? Eles vão de carro, chega lá no Paraguai, troca o pneu do carro lá em território paraguaio e volta. Já com pneu paraguaio. E nesse caso, Palumbo, se não me engano, não é nem descaminho, é contrabando mesmo, porque o pneu teria que ter autorização aqui no território. Não é qualquer pneu que pode ser vendido no Brasil. Assim, vamos supor, você tem uma família ali de 5 pessoas, vai ao Paraguai. Cada uma dessas 5 pessoas tem o direito ali a $1.000. Dentro desses $1.000, você tem $5.000. É até um orçamento bem grande, assim, com dólar a 6. Eles estão com muito dinheiro. E aí, quando você olha para essa lógica, você compara com a pessoa que não pode ir para fora. A pessoa que comprava as blusinhas na Shein, que comprava ali, que hoje tem o fim da isenção para a cota ali de $50. Então, a gente também tem que ver que tem uma desproporcionalidade aqui.
Porque tem muita gente que tem como ir para fora, vai para o Paraguai, faz as compras, e a pessoa que não tem como fazer uma viagem internacional não consegue mais a isenção mínima ali, que era a isenção dos $50. Então, assim, a gente tem um sistema tributário, um sistema que trabalha a lógica de importação, que é extremamente restritivo e até mesmo injusto quando a gente olha para esses casos. A pessoa que vai para Miami pode voltar até $1.000 tranquila, ela não tem que pagar R$1 de imposto sem ser o que ela pagou nos Estados Unidos. Bota na geral aí, Priori. Já temos no nosso sofá aqui o Felipe Monteiro. A gente tem que mudar o assunto para incluir o Felipe Monteiro nesse tema. Vamos parar de falar do Paraguai e vamos voltar a falar de Miami, né, Pepe? meu amigo, me fala aí. Já foi pro Paraguai, Pepe? Já fui para o Paraguai algumas vezes. Visita com passaporte diplomático da presidência da República, certamente. Não foi? Como bom bolivariano, eu conheço a América Latina toda. Tá certo. Como um bom playboy, né? Conhece a Europa toda, né? Nada. Mas aí, Pepe? Não, vamos combinar o seguinte, cara. O Maninho e a Jess falaram besteira agora, né? Por quê? Colocaram a culpa no imposto de importação, né? É bom lembrar, por exemplo, a primeira medida que o Trump... Vocês que são de direita, que estão assistindo a televisão agora... A primeira medida que o Trump fez, falou que ia fazer quando assumisse a caneta com o presidente dos Estados Unidos, vai ser aumentar o imposto de importação dos seus 3 maiores aliados econômicos, a China, o México e o Canadá. Ou seja, imposto de importação, quando tem uma lógica por trás, faz todo sentido. Quando taxamos a Shein, né, e as compras internacionais, tinha uma lógica que era proteger o varejo nacional. E quando você pega os números, né, depois dessa medida do governo federal, você vê que, de fato, né, houve um acréscimo, né, de compra do varejo nacional. Então, isso é uma boa medida, né? O que é uma péssima medida é não proteger a indústria nacional, é não criar um instrumento. A Jess está aqui tendo um AVC aqui, fazendo essa cabeça, fazendo com que eu não consiga. Eu estou discutindo com você. Eu não consigo desenvolver meu raciocínio. Né? A gente tem que proteger a indústria nacional. Nós temos que proteger, sim, né, a economia brasileira e temos que criar instrumentos para isso. O PP quer convencer a nossa audiência de que obrigar as pessoas a pagar mais caro pelo mesmo produto ou por um produto de pior qualidade é o caminho para o desenvolvimento. Isso é uma loucura, PP. Pagar mais caro pela mesma coisa eu faço um desafio só deixa a pessoa mais pobre. Eu faço um desafio aqui pro Mano. Não há nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido sem ter criado uma taxa de importação com uma lógica por trás. Os Estados Unidos, por exemplo, no século XIX, só se desenvolveu graças o imposto de importação que tinha naquela época, que era o maior imposto de importação da época. Nenhum país se desenvolve. Depois, pós Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam nadando de braçada na economia, aí sim ele reduziu a tarifa de importação. Ou seja, tarifa de importação é um instrumento, sim, de proteção da indústria nacional. Absurdo, 2 coisas. Nenhum país no mundo, é o contrário do que você fala, se desenvolveu sem se integrar na economia global. Segunda coisa, vamos olhar para a realidade da economia brasileira. Quais são os setores mais integrados na economia global? Quais são os que mais se desenvolvem no Brasil? É o agro no Brasil. O agro é o setor econômico brasileiro mais integrado nas cadeias globais de valor. E não à toa é aquele que impulsiona a nossa economia. A integração comercial é essencial para o desenvolvimento. É essencial. Tem nada a ver uma coisa quando você cita o agro. Eu estou falando de indústria. Estou falando de desenvolvimento econômico. Eu não estou falando... O Brasil, o agro do Brasil é o motor da economia do Brasil. Não dá para negar isso. Mas existe um negócio chamado doença holandesa. Você sabe muito bem disso, mano. Isso. Que fala exatamente que, infelizmente, o país que tem um agro forte, né, acaba deixando desenvolver as indústrias. Atrasada nada. A doença holandesa. É uma agroindústria, mano. O agro brasileiro é uma agroindústria que usa tecnologia de ponta e adiciona valor agregado no produto. São coisas diferentes. Você está com a visão atrasada. Você está muito preocupado em debater comigo, mas não está preocupado em debater os pontos que eu estou levantando aqui. O que eu coloquei foi outra coisa. Coloquei foi o seguinte: existe na teoria econômica um conceito chamado doença holandesa, que fala o seguinte: quando o país tem um agronegócio muito forte, a tendência é se desindustrializar. Então tem que ter medidas para atacar essa questão, né? E uma delas é o imposto de importação. Tá equivocado.